Olá, meus irmãos, graça e paz. Talvez você já tenha escutado aquela expressão: você sabe com quem está falando? Dando sequência à nossa leitura, à carta que Paulo escreve aos Filipenses, hoje lendo o capítulo 2, os versículos de 5 a 8. Acompanhe comigo a leitura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se você está acompanhando esta série de pequenas devocionais que nós estamos fazendo, tem duas questões que eu quero trazer aqui à nossa memória. Primeiro, é importante nós pensarmos, entendermos como Paulo tem trazido a mensagem, a importância de como a igreja precisa ter o seu pensamento focado em Cristo Jesus, na vitória conquistada por Cristo Jesus para nós na cruz. Segunda coisa que eu quero lembrá-los é do contexto mais próximo, sobre o que está acontecendo aqui nesse momento. Se você se lembra do último vídeo, nós comentamos sobre os versículos 3 e 4, quando Paulo olha para os seus ouvintes e diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, ou seja, não faça as coisas pensando exclusivamente no seu grupinho ou buscando holofortes para si, para a sua própria glória. Mas faça as coisas por humildade, considerando os outros superiores a si. E agora Paulo vem trazer essa mensagem para que eles tenham essa atitude e pensem como Cristo Jesus. A expressão aqui, tende em vós o mesmo sentimento. Essa expressão sentimento, ela também pode ser traduzida como pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E tendo em vista o contexto que Paulo tem tratado essa questão do pensamento da igreja, eu entendo que seja melhor para esse momento nós entendermos como pensamento. Então, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Mas de que forma? O que Paulo está falando sobre isso? Ele vai tratar nos próximos versículos, que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele tendo a natureza de Deus, ele sendo Deus, ele não usou isso para se gloriar. Ele não usou a sua natureza divina para impor e se gloriar aqui na terra. Mas pelo contrário, diz o versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E ele continua dizendo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. O próprio Jesus Cristo, como nós vemos nos evangelhos, lá em Mateus 11, versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Mansidão e humildade eram duas palavras que não representavam nenhum tipo de virtude para os gregos. Mas Jesus veio ressignificar o sentido dessas palavras. Então, o que nós precisamos é ter humildade e servir. Ter humildade e não fazer as coisas com vanglória, buscando os holofortes para nós.
Mas assim como Jesus Cristo, que deixou a sua glória, habitou entre nós por amor, para resgatar o seu povo que vivia sobre o peso, sobre o jugo do pecado. Assim como ele deixou a sua glória para se fazer homem, para resgatar o seu povo das trevas para a sua maravilhosa luz, que nós também não usemos os nossos cargos, seja na igreja ou na sociedade, para nos impor ou dar, como se diz, carteirada uns nos outros, mas possamos usar todo o nosso conhecimento, as nossas habilidades, tudo o que nós temos para servir ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa, a sua família e toda a igreja dele, espalhada pela face da terra. Se tu uma bênção, seja humilde, seja manso, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.